Amados irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu hoje gostaria de compartilhar com vocês algo muito especial. Algo que vai além de uma simples lição de religião, mas que toca na própria essência do nosso relacionamento com Deus. Nós temos conhecimento de um momento a qual os discípulos pedem a Jesus que os ensine a orar. Isso está registrado no livro de Mateus, no capítulo 6. E Jesus então se propõe a ensiná-los a orar. Inclusive, essa oração é tida como uma oração modelo, que não somente ficou ali para os discípulos, mas ficou para toda a humanidade em Cristo Jesus. A instrução dada pelo Filho, o Filho do Pai, o unigênito do Pai, o Filho do amor de Deus, a instrução para manter um relacionamento, ter essa proximidade e esse relacionamento em espírito e em verdade. E aí Jesus vai ensiná-los a orar, e ele usa algo profundo, quando ele expressa a primeira frase dizendo: Pai Nosso. Pai Nosso. A partir daquele momento, haveria de ser revelado através da oração a vontade, os cuidados, o que Deus tinha preparado para os seus filhos. O Pai Celestial sendo buscado através de oração e respondendo. Ali iria ser revelada a vontade do coração de Deus para os seus filhos. E, amados irmãos, não se trata de algo tão comum, não se trata de uma lição de religião, mas se trata de algo muito especial, que é a revelação da vontade de Deus, dos cuidados de Deus para os seus filhos. No capítulo, então, 6 de Mateus, ele expressa de forma poderosa, Jesus expressa o Filho de Deus, o unigênito de Deus, o Filho do amor de Deus, o que vivia sendo assistido por Deus, o que vivia por Deus sendo apresentado. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo, conduzido, instruído, protegido e comissionado de poder, ortogado de graça, para estabelecer na terra o reino de Deus. E ali o Pai quer revelar o seu coração, a sua vontade aos seus filhos na terra. E ele diz: Pai Nosso, muito forte. E continua dizendo: que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como temos perdoado aqueles que nos ofenderam. A partir de agora, amados irmãos, a gente vai começar a perceber que Deus se revela aos seus filhos, à sua vontade. E é interessante que, diferentemente, nós podemos aqui apresentar os pais humanos, nós como pais que somos nesse século, apresentarmos os nossos cuidados, nós como pais, os nossos cuidados com os filhos. E Jesus, mais uma vez, ele, lá em Mateus capítulo 7, ele, a partir do verso 9, ele começa também a apresentar: olha, qual de vocês, tendo um filho que vos pedir
um pão, você vos dê uma pedra. Ou pedi um peixe, vós deis uma cobra. Então, sendo vocês pais maus, vocês sabem dar coisas boas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai que está nos céus vos dará tudo quanto vós pedir. E aí, amados irmãos, é interessante que se a gente for refletir, nós homens, nós pais, nós podemos até generalizar, né, dizendo tanto o pai, tanto o sexo masculino como feminino, pai e mãe. Quando os nossos filhos nascem, nós dispensamos todo o amor, todos os cuidados, os primeiros cuidados, a alimentação, todo o acompanhamento, a princípio do nascimento até o crescer, até o desenvolvimento. Então é dispensada por nós toda essa atenção e cuidados, amor. Nós, o que possuímos, estamos dispostos a colocar os nossos filhos, a dar aos nossos filhos para que eles possam se desenvolver, sendo abençoados, sendo amparados, protegidos, guardados, instruídos. Mas vai chegando um momento que crescemos, nós como filhos e nós como pais. Vai chegando um momento que os filhos vão crescendo e os pais vão procurando com amor, ou mesmo sentindo dores, corrigir os filhos, instruir os filhos. Isso é inevitável, porque nós como pai, nós queremos o bem dos nossos filhos. Estamos dispostos, até mesmo por eles, nos sacrificar, para que eles tenham vida. E é nesse exato momento, amados irmãos, que é necessário que a gente entenda uma coisa. Antes de sermos pais, somos filhos. Então, filhos, pais, filhos, netos, agora somos avós e tataravós, e aí vem toda uma geração que se organiza e que também empreendem esforços para manter esses filhos, os cuidados a esses filhos. E aí nós vamos perceber que, diferentemente, é o nosso Deus. Esse Deus que nos ama, o Pai Celestial, que ama os seus filhos amados. Eu falei uma coisa interessante, amados irmãos, que é o seguinte: eu fui filho, fui pai, sou avô. E assim, geração por geração e sucessivamente, e tios e tias, e vai, é o que acontece com a família na face da terra. São gerações. E eu percebi uma coisa, que o nosso Deus, ele é pai. Ele será sempre pai. Ele nunca será um tio. Ele nunca será um avô. Ele nunca será um tataravô. Então, ele será sempre um pai de quem? Naturalmente, terá filhos. E esses filhos somos nós. Eu e você. Eu e você e toda a igreja de Cristo Jesus. Todos aqueles que creram no Pai. Todos aqueles que receberam o Filho do Pai. Todos aqueles que observam, esperam e aguardam as promessas do Pai. Somos filhos. A Bíblia diz que foi nos dado o poder de nos tornarmos filhos de Deus, pelo sangue do Cordeiro.
Diferentemente, este pai, amados irmãos, nunca se cansa. Ele nunca desiste, ele nunca falha, ele nunca abandona. Mas ele estará sempre atento, ele terá sempre o conhecimento de todas as coisas, de todas as ações, de tudo que fazemos, de tudo que somos, como pensamos, como agimos, o que queremos, como procedemos. Ele conhece as nossas mentes, ele esquadrinha nossas mentes, nossos corações, ele conhece os nossos desejos, as nossas falhas, os nossos erros, as nossas paixões, os nossos secretos, ele conhece porque ele é Pai Celestial. E nós somos filhos. Nós somos filhos deste Pai. Nós pertencemos como filhos a este Pai Celestial. Foi-nos dado este poder e ele nos tem como filhos. E aí, amados irmãos, percebemos que algo interessante. Humanamente, nós corrigimos nossos filhos. Muitas vezes nós castigamos, os disciplinamos, ou até criamos na disciplina, na instrução, no caminho, ensinando, instruindo, conforme a Bíblia nos fala. Mas mesmo assim, muitas vezes, por sermos homens comuns, muitas vezes a natureza humana, até mesmo numa criança agora já crescida, ela tem a tendência a predominar e ao mesmo tempo ser corrigido pelos seus pais. E assim conosco, como filhos do Pai Celestial. Agora oramos, pedimos a Ele, Ele já nos conhece, já sabe. E muitas vezes tentamos, amados irmãos, nos apresentar a Ele, porque está doendo, porque estamos sofrendo, porque temos um sentimento de culpa. Porque muitas vezes choramos de forma amarga, muitas vezes nos arrependemos e nos apresentamos a Ele, e Ele sabe exatamente o que está acontecendo. E agora, amados irmãos, Ele olha para você e Ele te ama e Ele te chama. Ele te chama não para te punir, né? Mas para te abençoar, para te perdoar, para te restaurar, para te renovar, para dizer assim: vai, meu filho, eu estou contigo novamente. A correção de Deus, ela acontece dentro do nosso ser. Para sermos corrigidos por Deus, não é necessário que algo venha nos acontecer para sermos punidos nesse século por conta de uma desobediência. Mas a disciplina de Deus, a correção de Deus, o amor de Deus, o castigo que muitas vezes, né, que é também expresso como castigo, Deus ama, Deus castiga aquele a quem Ele ama. Muitas vezes o castigo é uma correção que penetra o centro da alma do humano, do filho do Pai Celestial, e faz com que ele sinta e trema e tema ao Senhor, o Pai Celestial, e se converta, e se arrependa, e ore, e busque, e se arrependa dos seus maus caminhos, para que o Senhor escute a oração, como está registrado em 2 Crônicas 7, 14, 15 e aí diante. Então, amados, o que nós podemos, neste momento, entender? Que não importa se você é tio, se você é pai, se você é filho, se você é avô, tataravô. O que importa é que você é filho do Pai Celestial e Ele tem grandes coisas para realizar em nossas vidas. E precisamos, amados irmãos, Salomão, ele finaliza seu provérbio dizendo que o fim de todas as coisas, amados irmãos, o lugar é a sepultura, lá para onde nós iremos, e lá nós iremos louvar o Senhor. Então nós precisamos atentar, amados irmãos, os dias que nós vivemos como filhos nessa terra, porque está preparado para nós um lugar, o lugar está preparado, vou para o Pai, mas eu voltarei para vos buscar, o lugar está preparado, aleluia, para esse povo, para esses filhos que peregrinam na terra, que sofrem, que vivem muitos momentos difíceis, mas tem um Pai para conduzi-los, para abençoá-los, para dar da sua graça,
para que possam suportar os dias pós dias, até o grande dia da revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na sua glória, com seus santos anjos nos ares, para arrebatar a sua igreja. Aleluia, Jesus. Então, hoje, algo requer, algo em nós, algo requer em nós, algo não. O nosso Deus, a instrução do Filho, a Bíblia Sagrada, o nosso Deus a qual nós temos por Pai e Senhor. Nós não brincamos de sermos cristãos, nós somos um povo diferente, então algo dentro de nós exige e faz com que nós venhamos buscar essa presença, contemplar essa soberania de Deus, que nos dá graça para suportarmos os momentos que vivemos na face da terra. Eu ouvi uma frase ontem em um filme que diz assim: a vida é para ser vivida por nós. A vida não é para ser vivida para nós. Quando nós queremos viver a vida, nós nos tornamos pequenos demais e ofendemos até a Deus, porque Deus não nos criou para sermos pessoas introspectadas pela sua pequena fé, de se achar blindado pelo seu próprio entendimento, por achar que tudo é seu, de forma egocêntrica, mas que a vida seja vivida por nós. Ela sai de dentro, porque o autor da vida e o consumador e o autor da nossa vida é Cristo Jesus. A vida tem que ser vivida por nós, tem que ser expressada por nós. É muito interessante essa frase. Não viva para você, viva. A vida seja vivida por você, não para você, seja vivida por você, para quem está perto de você. Então, nessa manhã, ou nessa tarde, desculpa, estou à tardezinha aqui na igreja, não é uma sugestão, mas é um conselho de um velho homem, aleluia, Jesus, que busca ao Senhor, que teme a Deus, que apresenta as vidas, a igreja, as ovelhas, o ministério individual e coletivo, e roga pela graça de Deus para que sustente-os neste século já no maligno, muitas vezes enviados ao meio de lobo, e a minha oração é: sustenta-o, Senhor, como a oração sacerdotal de Cristo. Pai, eu não te peço que os tire, mas que os livre e os guarde neste mundo, Pai, porque eles já foram santificados pela Tua Palavra. Então, deixo para você aqui nessa tarde, busque, dobre o seu joelho no chão, retire a sabedoria da sua boca, toda altivez, todo vocabulário rico, deixe de ser acrescentado para usar um vocabulário simples. Não deixe que a simplicidade de Cristo se aparte da sua vida, seja simples diante de Deus. Aleluia, Jesus. Apresenta-te o Senhor, e pode dizer: dói aqui, dói ali. Aliás, Ele sabe aonde é a tua dor. E receba restauração, receba refrigério, fortaleza, unção, graça, vigor, força nesses dias, palavra, ousadia, intrepidez, espírito não de covardia, mas de ousadia neste século, sabendo que quando tu abrir a tua boca, não será tu, mas será o próprio Senhor da tua vida, que falarás nos momentos, nas situações difíceis da tua vida. Não cessa as orações na tua casa,
Junte ao seu esposo, à sua esposa, dê as vossas mãos, chame os seus filhos, faça aliança em forma de aliança, dê as mãos no centro da sala de vossa casa, e depois da oração ainda estendam as vossas mãos em todos os compartimentos de vossas casas e repreendam todo o espírito que possa habitar, todo o mal, todas as trevas que possa estar escondido em lugares ocultos, repreendam no nome do Senhor Jesus Cristo e digam: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, Jesus. Busquem o Senhor enquanto é tempo, enquanto você pode achar, e busquem-o de todo o vosso coração, com todo o entendimento, com todas as vossas forças, com toda a vossa alma, e o Senhor fará a diferença na tua vida. Não se preocupe, não andeis ansiosos com que haveis, com as vossas necessidades, com que haveis de ter, mas apresente, você não morrerá, porque o Senhor, Ele te sustentará, Ele tomará a tua vida nas mãos dEle, se for preciso Ele te conduzirá, te levará, te conduzirá pela mão ao lugar alto, ao retiro, ao lugar seguro. Ele é a rocha da tua salvação. Abandona, larga, deixa, abre mão daquilo que tem te trazido morte. A inclinação para o Espírito é vida, mas para a carne é morte. Todos os desejos que muitas vezes não comungam com a graça do Pai, com os olhares do Pai, os cuidados do Pai, trazem morte para a sua vida. E o Pai simplesmente diz: mas é o salário que tu recebes, os prejuízos, os danos, as dificuldades que tu vives, é o salário que tu recebe por conta das práticas. Eu não sei por que eu estou falando isso agora, eu mudei completamente, mas eu continuo dizendo: tem que orar, tem que pedir, tem que buscar, tem que se arrepender, tem que se converter, tem que nascer de novo, em nome de Jesus. A tua casa esteja aos cuidados de Deus, a tua esposa, o teu esposo, os teus filhos, o teu ministério, o altar a qual o Senhor levantou, a qual tu levantaste, é um altar diante de Deus. Conserta, restaura o altar, as pedras sejam colocadas no lugar. Aleluia, aleluia. Aliás, nós somos pedras vivas, que quando nos ajuntamos formamos esse grande templo, e pedras vivas que não são uniforme, não é um padrão, não é um padrão industrial, são pedras inconformes, mas quando se ajuntam, se tornam grandes. Conserta o teu altar, a tua família, o teu ministério, a tua casa, o teu pastoreado, a tua comissão, o teu grupo, o teu ministério, a tua chamada. Eu quero vos pedir a compreensão de vocês. Eu sou apenas um velho, um servo, mas eu vos abençoo nesse dia, e rogo pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que seja sobre cada um de vocês, que nunca falte óleo sobre a vossa cabeça, e as suas vestes estejam sempre brancas, pelo poder de Deus. Deus os abençoe em Cristo Jesus. A paz do Senhor. Amém.